Boa noite, igreja. Hoje essa semana eu estava assistindo um documentário que é o filme de Gênesis, e chamou muito a atenção a parte que está passando essa semana, que é a parte de Noé. Hoje eu estava lendo essa passagem em outras linguagens da Bíblia, e todas mencionam, Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, e eu destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com pinche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe o espaço de meio metro entre os lados e cobertura. E menciona vários detalhes de como construir a barca. Por um momento, fazia anos que não se tinha chuva. Uma pessoa ouvir de Deus e ser obediente naquilo que ouve, ele tinha um grau de intimidade muito grande com Deus, porque ele fazer uma coisa absurda naquela época, confrontar e defender essa ideia que ele recebeu, e todo mundo chamando ele de louco, mas a intimidade que ele tinha com Deus era grande, isso para ele era maior. Então ele tinha a certeza que aquilo ia acontecer. Então ele exercitou a fé. Coisas que a gente escuta, mas duvida e vai na sua certeza daquilo que vai acontecer. Comigo, a gente passou por um momento nesse início de ano de muitas orações, mas eu estava muito tranquilo, porque eu sabia do que estava me esperando. E isso eu senti, não que eu estou aumentando, mas eu estou exercitando a minha intimidade com Deus. É uma coisa que é um exercício diário, porque tem muitas distrações para você perder esse foco. Tudo acontece com a gente para você sempre duvidar se está no caminho certo, se as tuas orações estão sendo ouvidas, mas quando você tem a certeza que está sendo ouvido, que as tuas orações, então você está tendo essa intimidade com Deus. E no final Deus menciona: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então ele fez tudo. Aconteceu, ele fez toda a arca, salvou várias espécies, e isso que aconteceu comigo. Eu consegui a vitória da minha oração, consegui o que eu estava orando esse ano, e a gente se descansa no Senhor. Era isso, gente. Amém? Vamos orar. Grandioso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por ter dado um final de semana maravilhoso. Abençoe a palavra de hoje, Pai. Abençoe a cada um que está aqui, a cada um que não pôde estar aqui, Pai. Abençoe a nossa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Grandioso és tu, grandioso. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. E antes de ir para um momento da oferta, enquanto eu estava louvando e adorando a Deus, o Senhor me trouxe uma palavra que está lá em Hebreus, falando que
o nosso louvor é o sacrifício dos nossos lábios. Então, que neste momento nós possamos sacrificar os nossos lábios, adorando, orando, engrandecendo o nome do Senhor. Porque Ele é digno e nós estamos aqui hoje para cultuar o Seu nome, para engrandecer o Seu nome. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, ó Senhor, sacrificar os nossos lábios em favor a Ti. Senhor, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, Senhor, porque Tu és, ó Pai, aquele que tem todo o poder, aquele que a Tua palavra diz que o nome está acima de todos os nomes, aquele que potestade, principados tem que se dobrar, aquele, Senhor, que todo governo tem que se dobrar, Senhor. Nós Te adoramos, nós engrandecemos o Teu nome, porque Tu és Rei sobre nós. A Tua palavra diz, ó Pai, que o louvor é bendizer aquele que é Rei sobre Israel, e nós cremos que Tu és Rei sobre Israel, nós cremos que o Senhor é Senhor sobre toda essa nação. Nós queremos, ó Pai, que Te engrandecer essa noite, engrandecer porque Tu és, ó Pai, que nem diz a Tua palavra em Colossenses, o mistério revelado. Senhor, nós damos graças a Ti, porque Tu se revelou a nós, Pai. Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer, ó Pai, e por causa da Tua revelação, daquilo que Tu és, nós somos eternamente gratos, porque podemos fazer todas as coisas, porque a Tua palavra diz que tudo nós podemos em Ti, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome essa noite, nós declaramos com as nossas vozes, Senhor, que Tu és Rei, que Tu és Senhor, que Tu és o engrandecido nesse lugar, que o sacrifício dos nossos lábios é de louvor a Ti, é de gratidão a Ti, é de honra a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar uma palavra curta, que está lá em Lucas 15, do 8 ao 10. Esse texto ele não fala diretamente sobre finanças, dízimos e oferta. Contudo, todo o contexto dela fala sobre isso. Vamos lá, a partir do 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 moedas, ou alguns dizem 10 denários, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e busca com persistência até achá-la? E quando encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Há 3 domingos, a gente tem... que eu tive a oportunidade de fazer os dízimos e as ofertas, Deus vem falando sobre o terreno, que nós devemos cuidar, aonde nós investimos o nosso dinheiro, qual é a terra que nós devemos ofertar e dizimar. O dízimo é do Senhor, mas a oferta ela precisa cair em boa terra. A segunda vez eu falei sobre a qualidade das nossas sementes, que ela tem que gerar perdão e arrependimento. E agora ele fala mais uma vez sobre arrependimento. E por que eu disse que esse texto não fala especificamente sobre dízimos e oferta, mas o seu contexto é sobre dízimos e oferta? Na cultura judaica, quando a mulher, quando ela é compromissada, ela usa um colar com 10 denários. E esses 10 denários simbolizam o seguinte, que ela é comprometida, que ela pertence a uma terra, e a um governo. Porque na moeda, no denário, sempre era carimbado o rei ou o imperador da época. Então, tipificando o quê? Que aquela mulher, vamos supor, se ela era da Roma, iria ter o imperador romano nas 10 moedas. Quando se perdia uma moeda,
Segundo a cultura judaica, a mulher, ela foi desleixada por não cuidar do compromisso dela. Aquele colar era o compromisso dela. Quando se perde uma moeda, todo colar já não tem mais valia. E engraçado que a moeda simboliza 10%. Uma moeda de 10 é 10%. Se a gente não entrega ao Senhor os 10%, os outros 90% não vai ter valia nenhuma. Eu me lembro muito bem da vez que o Ney pregou sobre primícia, né? O primeiro que santifica os demais. Isso é verdade. E quem diz que isso é coisa do Antigo Testamento, Jesus afirma novamente que isso não é só do Antigo Testamento, e sim é um princípio do Senhor. Então, aqui está falando de uma moeda que simboliza o quê? Um compromisso. Esse dinheiro, esse denário simboliza um compromisso com o Senhor. E como eu disse, ele tem o carimbo, né, a impressão, a imagem do rei, do governante da época, e significa que aquela mulher pertence a uma nação. Isso significa o quê? Que o nosso colar precisa estar, primeiro, completo. Que o nosso dinheiro ele precisa ser carimbado, o rei que nós servimos e a nação que nós somos. Então, o nosso dinheiro serve para servir ao reino de Deus. Se o nosso dinheiro não servir ao Senhor, não interessa. Se a gente perde uma moeda, 10%, os 90% também são perdidos. Eu sei que é uma palavra dura, e quando eu recebi isso, foi com muito temor que eu venho trazer para a igreja. Mas é necessário nós crescermos. A palavra de Deus diz que nós iremos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. E a palavra de Deus contém toda a verdade que Cristo falou. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Ele nos lembrará a toda a verdade. Então, o nosso dinheiro, como diz aqui, se a gente perde, o nosso principal papel é procurar de volta onde nós estamos gastando o nosso dinheiro de forma errada. Eu tive uma experiência essa semana que eu estava angustiado, que eu tinha que fazer uma oferta para uma pessoa e eu não tinha nem conta bancária, não tinha nada, e a pessoa não estava me respondendo no WhatsApp porque estava, enfim, com muitas questões. E daí eu perguntei para uma pessoa próxima a ele qual que era a conta dele, se ele tinha Pix e tudo mais. E quando eu depositei para ele, ele depois retornou para mim, dizendo o seguinte: olha, a tua oferta foi exatamente o que faltava para eu conseguir pagar o aluguel, porque senão eu ia ser despejado. A gente precisa saber que o nosso dinheiro ele serve o reino de Deus. Porque senão a gente está usando de forma inadequada todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Então, eu quero trazer essa reflexão. Que o nosso colar esteja primeiro completo, carimbado, a imagem de Cristo, que simboliza que nós iremos usar todos os nossos recursos para o reino de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, orar neste momento. Pai querido, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu capacidade, sabedoria, entendimento, ó Pai, para que nós possamos trabalhar, para que nós tenhamos um bom rendimento, uma boa renda. Senhor, aquilo que o Senhor nos proveu. E nós queremos retribuir, ó Pai, não dando apenas os 10%, mas que como está escrito na Tua palavra, que o nosso colar, ó Pai, que significa que nós temos um compromisso contigo, esteja completo. Esteja, Senhor, completo para que nós possamos usar todos os nossos recursos para o reino de Deus. Para que o Teu reino seja suprido em tudo. E não haja falta de nada, seja de trabalho, seja de recursos financeiros, seja do que for, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que Tu cria, Tu sustenta.
Senhor, Tu sustenta até hoje todo o universo com o poder da Tua palavra. Nós Te engrandecemos, Senhor, e queremos agradecer pela oportunidade que nós temos de Te honrar com as nossas finanças. Senhor, como diz a Tua palavra, que nós possamos entregar tudo a Ti. Que o nosso compromisso, que o nosso colar, ó Pai, esteja completo perante Ti e perante a sociedade, ó Pai. E se por alguma coisa nós tenhamos perdido uma moeda, que nós possamos procurar onde nós estamos investindo ou desperdiçando o Teu recurso, para que nós possamos, ó Pai, de maneira digna e correta, investir naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor quer que nós investimos. Senhor, eu Te honro e Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Oi, Rebeca. Assim, ó. Assim. Obrigado. Vamos chamar as crianças para irem para a salinha. Podem formar aqui. A prof. É assim agora, né? Assim. Vamos abençoá-los para que tenham uma ótima aulinha. Amém? Pai amado, obrigado pela vida do Otávio, pela vida da Rebeca, Murilo, o Jonathan, da professora. Que o Espírito Santo toque o coração deles, sempre proteja-os, guarde em todo momento. Amém? Que eles tenham uma ótima aulinha. Pode ir com a prof. Em fila, em fila, em fila. Hoje nós temos, acho que os teus sobrinhos é a primeira vez que vem, né? Os dois, Jonathan aí. O Jonathan, o Murilo, a dona Liliane, né? Primeira vez, dona Liliane Graminho. Dona Liliane, uma pessoa muito querida, ela nem sabe que ela é tão querida assim. Ela é mãe de um colega de trabalho meu, do Ângelo. Nora da Oriana, pessoas que eu conheço há muitos anos também. E que se sinta abraçada por todos nessa noite. Amém? Hoje eu tenho que chamar a pessoa e já pedir perdão para ele, porque ele me passou a mensagem essa semana. Especiais você deixa para responder com calma, para poder responder por completo, e não é o sim ou não, aquele joinha assim que já é o padrão, né? Aí ele falou para mim assim, poxa, tu não respondeu a minha mensagem, né? Aí mandou mensagem, né? Fui ver assim umas 4 assim no celular. Isso foi no final de semana passado, tá? Então eu já vou pedir o perdão para ele, já vou pedir o Ney que se aproxime, Ney. O Ney vai trazer a palavra para nós hoje, vai compartilhar a palavra que o Senhor tocou no coração dele. Aqui já une o útil ao agradável, como diz, né? A gente vai abençoá-lo aqui para que o Senhor toque seu coração e que as palavras
que possamos ter a capacidade de interpretar e de entender, e que muitas vezes não entendemos nesse momento, mas que o Senhor, durante a semana, o Espírito Santo nos toque e faça-nos entender que mensagem Ele queria para nós. Amém? Pode levantar sua mão para Ele. Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai, pela vida do Ney. Obrigado, Senhor, pela disposição dele, Pai, por ele dar o seu intelecto, Senhor, o seu saber, Pai, a sua vida, e que ele possa compartilhar essa palavra, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, toque os nossos corações, Deus, e que possamos compreender tudo o que Ele venha a nos trazer, Pai. Não temos dúvida, Senhor, que essas palavras vêm direto de Ti, Pai, para nos fortalecer, para nos tornarmos pessoas melhores, Pai. Fortes, Senhor, e que possamos, Pai, refletir a Tua honra e glória sobre esse mundo, Deus. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor, e te agradecemos pela vida do Ney e por tudo que será ministrado. Amém, Senhor. Boa noite a todos, graça e paz. Eu sinto uma honra enorme quando sou convocado para dividir com vocês coisas, palavras daquilo que o Senhor tem nos dado. Uma das orações que eu faço é que tudo que eu tenho que viver em Deus em intensidade, que seja na minha casa. Não preciso viver fora da minha casa. E outra coisa que eu também oro é que se eu tiver que receber uma palavra, seja por que for, seja para ser exortado, seja para ser ministrado, seja para ser exaltado, seja pelos meus. Não desejo. Sei que pode acontecer, mas não desejo. Eu preciso viver a intensidade de Cristo na minha casa. E é nisso que eu tenho orado ultimamente. Amém? Vocês trouxeram um lanchinho, um guaranazinho para o intervalo, não? Meu Deus. Temos que correr, então. Todo ensino, ele demanda tempo. Todo ensino demanda tempo. Tempo para pesquisar, tempo para orar, tempo para entender a revelação de Deus e tempo também para passar esse ensino. Né? A minha esposa me cobra muito a questão dos horários, né? Não vai demorar, fala menos, não sei o quê, papai, aquele negócio todo, né? Ela é o meu ajudadora, ela que me baliza. Mas tem hora que eu não consigo. Mas vamos tentar fazer tudo dentro de um horário. Precisamos dar uma acelerada para que não percamos nada, porque o ensino ele precisa ser passado completo, para que não fique pontas soltas. Amém? Nós intitulamos o nosso ensino de Quem eu sou? Você sabe quem você é? Não o Manuel, o Joaquim e o Pedro, mas você sabe quem você é? Exatamente. Vou fazer aqui algumas perguntas durante o ensino, que será de muita valia para você, se você for sincero na resposta, porque isso vai te fazer te posicionar aonde você está e o que precisa ser feito para que você possa avançar. Durante muitas ministrações aqui, desde quando foi inaugurado este lugar, e glória a Jesus por isso, as ministrações têm recebido uma direção. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas sempre na questão de alinhamento, posicionamento, compromisso. Então, o tempo que foi instaurado para que nós vivêssemos Deus neste lugar, não pode ser menos que excelência. Qualquer coisa que seja menos que excelência, nós estamos fora do contexto. Certa feita, um amigo disse que uma frase fora de contexto é pretexto. Então, que nós não sejamos pegos nisso, dando uma desculpa fora de contexto, com o intuito de dar um pretexto por não estarmos vivendo a excelência neste lugar. Amém? Então, conforme eu disse para vocês, nós intitulamos Quem eu sou? Quem eu sou? Quem somos?
quem eu sou diante de Deus? Sou filho? Concordamos com isso? Amém? Eu te pergunto, em qual estágio ou posição você está nessa filiação? Porque filiação tem estágios. Não é só uma questão de ser ou não ser. Não é Shakespeare. Filiação tem estágio. Você pode ter... A gente vê notícias de que filho ofendeu o pai, bateu no pai, matou a mãe, e era filho. Mas qual é o estágio que eu e você nos encontramos nessa filiação? E já que somos filhos, vou fazer mais uma pergunta. E vocês vão se respondendo, tá? Não deixe de responder isso para você. É importantíssimo. Em qual amplitude, extensão, altura e profundidade que essa filiação participa, influencia e ou direciona a sua vida? E quando eu digo influencia, quero dizer em todas as decisões, ações e processos, independente de qual seja. Essa filiação, de que forma ela atua na sua vida? E como você reage a essa atuação? Com rejeição? Na minha vida mando eu? Ou eis-me aqui? Não. Certa feita um pastor comentou num culto dizendo que nós só sabemos, o pastor só sabe quando é a ovelha quando bate com o cajado na cabeça da ovelha. Quando bate com o cajado, se a ovelha baixar a cabeça é a ovelha, se mostrar os dentes é lobo. Como é que está essa situação? O que nós vamos ministrar, ou melhor, o que nós vamos passar de ensino, você vai precisar fazer um paralelo. De onde você está, de onde precisa chegar. Procure encaixar o ensino nos estágios da sua vida. Assim saberá melhor e terá uma visão mais aclarada de onde está e para onde precisa chegar. Amém? Nós vamos subdividir esse ensino em 7 situações. Caiu o semblante. Por quê? Porque nós vamos falar de tabernáculo. E o tabernáculo, ele foi uma estrutura criada, desenhada por Deus, com uma extrema riqueza de detalhes. Com muitos detalhes. Adornos, enfeites, e cada uma dessas coisas tem uma simbologia e tem uma mensagem por trás disso. Mas nós não vamos nos ater com profundidade nesses detalhes. Nós vamos nos ater nos itens do tabernáculo. Coloca na tela, Vini, Êxodo 25:8, ou quem quiser procurar na Bíblia, não tem problema. E a palavra diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Essa foi a palavra, essa foi a determinação de Deus para Moisés no Monte Sinai. Quando ele passou ele descreveu todos os detalhes do tabernáculo. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Guarda essa frase. E farei um santuário, e habitarei no meio deles. Essa frase vai percorrer todo o conteúdo do ensino. Amém? Queria fazer um breve relato sobre o tabernáculo. Foi o que Deus instituiu a Moisés no deserto para que o Senhor habitasse no meio do seu povo e assim pudesse ter comunhão com eles e poder desta forma orientá-los, tratá-los a fim de que pudessem receber a terra prometida, porque quando eles saíram do Egito, eles não tinham a menor possibilidade de receber uma bênção do tamanho que era. E eu creio que Deus já sabia disso. Por causa das murmurações, das brigas internas, as disputas, as invejas, porque um pode, o outro não pode, porque sim, porque não. Coisa da raça humana, né? Sem Cristo, sem Deus. Aleluia. Amém. E aí nós vamos nos ater a 7 pontos do tabernáculo.
átrio ou pátio, altar do sacrifício ou do holocausto, bacia de cobre. Daí adentramos no santo lugar, que vai ter um upgrade daquilo que nós vamos ver pelo lado de fora do santo lugar. E dentro do santo lugar nós temos a mesa dos pães da proposição, nós temos o candelabro de 7 candeeiros, nós temos o altar do incenso. E aí passamos do santo lugar para o santo dos santos, aonde existia a Arca da Aliança. Amém? Aleluia. Sem nos enrolar muito, vamos partir para o átrio. Tinha as medidas e dimensões específicas dadas pelo Senhor, porém, neste momento, como eu falei anteriormente, vamos nos ater somente aos detalhes que esse espaço fechado, que era cercado por linho branco, continha. Ele era cercado por uma cortina de linho, um tipo de vestimenta, sustentado por estacas de bronze, e essas estacas eram presas, a cortina era presa às estacas por presilhas de prata e conchetes de ouro, e algumas pedras. A estrutura criada pelo Senhor para propósito, servidão e glorificação do seu santo nome. Amém? Esse era o átrio. Ele tinha lá 25 côvados de profundidade por 8,5 de largura, tinha lá umas medidas. Não vamos nos ater a isso. Ele era cercado por linho branco, pano azul, pano carmesim, que faziam os adornos. Ele era preso por presilhas de prata e conchetes de ouro e algumas pedras. As estacas eram feitas de bronze. E aqui vale ressaltar que, por que de bronze? Porque todos os itens, e aí você já vai poder começar a fazer um paralelo, tá? Porque todos os itens, todo o material usado, que ficava longe do santo lugar, do santo dos santos, onde tinha a Arca da Aliança, era feito com objeto, com material de menor valor. Rolou um entendimento? Tudo que está longe do santo dos santos era feito com material de menor valor. Ou seja, quem não consegue adentrar no santo lugar, no santo dos santos, quem não pode ter uma comunhão com o Senhor, ele automaticamente é depreciado pela falta de santidade na vida dele. Amém? Vamos caminhar. Assim somos nós. Fomos desenhados e criados com requinte de detalhes, por dentro e por fora, para propósito, servidão, comunhão, glorificação do seu santo nome. Assim somos antes de uma vida entregue ao completo ao Senhor. Quando nós não nos entregamos completamente ao Senhor para viver a sua verdade, nós somos como esses utensílios de menor valor. Por quê? Porque nós só temos valor quando carregamos o que é santo. Sem santidade, somos mais um andando na terra que tem tempo de validade. E aí, da mesma forma que a cerca estava envolto ao tabernáculo, à construção interior do tabernáculo, que tinha o santo lugar e o santo dos santos, da mesma forma nós ficamos à margem de uma vida abençoada em Cristo, uma vida repleta de luz, de graça, de água viva. Mas, diferentemente daquela cerca, nós podemos adentrar ao santo lugar se passarmos pelo processo do tabernáculo. A cerca que ora foi feita para poder fechar o tabernáculo, que propriamente era o átrio, ela não tinha condições de adentrar o santo lugar. Mas nós, como cerca que somos, sem Cristo,
Quando estamos sem Cristo, nós temos oportunidade que nós possamos passar pelo processo do tabernáculo. E aí nós vamos angariar valor à nossa vida. Amém? João 15:5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquilo que eu falei. O bronze tinha um valor menor. O linho também. Os detalhes de ouro eram pequenos. De prata eram poucos. Presilhas e conchetes. Ou seja, a cerca do átrio, ou propriamente dito o átrio, estava longe do Santo dos Santos. Nós sem Jesus, sem uma vida em Cristo, somos essa cerca de menor valor e sem condições nenhuma de adentrar o Santo dos Santos. Vamos prosseguir? Aleluia. Cada item que nós trabalharmos, nós vamos gerar uma pergunta. Aquilo que eu falei anteriormente. Peço que você não pule etapas e nem cole. Cada um responde a sua. A pergunta do átrio. Para acessar os demais itens e câmaras do tabernáculo é necessário ser como... Para acessar os demais itens e as câmaras do tabernáculo é necessário ser como o átrio, cercado e vestido de linho, para receber cuidados que somente os sacerdotes davam para aquele lugar. A saber, o nosso sacerdote é Jesus Cristo. Você está disposto a isso? Ou vai ficar pelo lado de fora do tabernáculo? Somente os sacerdotes poderiam fazer a manutenção. Seja o que for que fosse fazer dentro do tabernáculo, só os sacerdotes podiam fazer, e em alguns casos, somente o sumo sacerdote. O nosso sacerdote é Jesus. Ele que nos cuida. E a pergunta é, nós estamos dispostos a ser cuidados pelo Senhor? Ou vamos ficar pelo lado de fora? Amém? Eu creio sinceramente que quando o Senhor desenhou o tabernáculo, e Ele tinha um propósito próprio para o momento, que era poder estar no meio do povo, Ele já pensava na frente, naquilo que isso ia representar para os dias que viriam depois da nova aliança, que eram seus filhos, como iria transformá-los, como eles poderiam adentrar o Santo dos Santos, porque no momento que estavam vivendo não poderiam. E hoje nós vivemos num mundo totalmente avesso ao que a palavra diz. Apesar de os números relatarem que há um percentual gigantesco em aumento do Evangelho e de pessoas convertidas ao Senhor, nós não vemos mudanças de fato. Nós precisamos adentrar e nós precisamos avançar pelo tabernáculo. Amém? Aleluia. Adentramos o tabernáculo, adentramos o átrio, passamos a porta, o portal. E esse portal do tabernáculo, no hebraico, traduzido, ele tem um nome de caminho. E isso vai repercutir lá na frente depois. Vem o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No altar do sacrifício era o local onde as ofertas de animais vivos eram colocadas, degoladas pelo sacerdote, e com o sangue do animal era aspergido no ofertante e a sua família. Algumas partes da carne eram separadas, nós não vamos entrar nesses detalhes. E após isso ela era queimada para a expiação dos pecados. No momento de degolar, o ofertante tinha que botar a mão sobre a cabeça do animal, reconhecendo a Deus e diante dos homens que aquela oferta era dele. E depois era separado gordura, separado
partes da carne, porque parte da carne ia para alimento dos levitas e sacerdotes, e tem toda uma simbologia nisso. Nós não vamos nos ater a isso. O fato é que o cara levava a oferta dele, colocava em cima do altar do sacrifício, o altar do holocausto. Ele reconhecia que aquela oferta era dele. O sacerdote degolava, parte do sangue era aspergido sobre o ofertante, sobre sua família. Uma pequena parte depois era levada para o Santo dos Santos, que era queimado, né? Mas também não vamos nos ater a isso, a fim de que houvesse expiação dos pecados. Com a nova aliança em Cristo Jesus, nós somos o altar do sacrifício hoje. Só que em vez de apresentar animais, nós somos a oferta também. Acabamos de ler Romanos 12:1. E sacrifício vivo, tá, gente? Com entendimento, porque a palavra diz: apresentai o vosso sacrifício, o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável. Aí pulando um pouquinho, que é o vosso culto racional. Ou seja, você tem que estar diante de Deus, se entregando com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo um ato insano. Eu tenho entendimento que sem Ele eu nada posso, porque não é mais a minha vida, a vida é dele. E isso tem que ser feito com entendimento, para que você possa colher os frutos disso. Porque tudo que é feito com irracionalidade, com falta de razão, com falta de entendimento, você faz para o vento. Tudo que é feito com Deus, Deus faz com entendimento. Para quê? Para que você cresça nisso, e isso dê fruto, e isso mude a tua vida, e mude a vida do lado, de trás, da frente, do outro lado. É por isso que quando tratamos coisas de Deus, nós temos que ter a nossa consciência plena, com entendimento. Por isso que a palavra fala que nós não devemos nos dar a bebidas fortes, para que não tire a nossa consciência. E nós viemos a fazer coisas que nós vamos nos arrepender depois por falta de entendimento. Ou seja, precisamos ter o nosso entendimento, a nossa razão plena. Amém? Aleluia. Só que em vez de apresentar animais, nós não vamos mais apresentar animais. Por causa da nova aliança, o último sacrifício com derramamento de sangue foi Cristo. Nós não precisamos mais viver isso, nem impor a mão sobre a nossa oferta. Se você quer impor a mão sobre alguma coisa, ponha a mão sobre a sua cabeça e ore por você mesmo, repreenda, né? Abençoe. Mas nós não precisamos mais disso. Quando nós nos apresentamos a nosso sacrifício, que é a nossa vida diante de Deus, com humilhação, e nos prostramos diante da vontade dEle, nossa oferta sobe como aroma agradável e suave ao Senhor, da mesma forma como era feito no altar do holocausto. Quando entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, no altar, o fogo consumia a oferta. Com a nova aliança, o fogo também consome, mas ele consome as nossas decisões em favor de Deus. Por quê? Porque no altar do sacrifício, eu coloco os meus desejos, eu coloco as minhas vontades, as minhas concupiscências, tudo aquilo que eu poderia fazer por mim, mas eu não quero, eu posso entregar para o Senhor. E isso sobe como aroma agradável ao Senhor. Esse é o nosso sacrifício. Nós somos o altar do sacrifício hoje. A nossa vida é o sacrifício. A minha vida, a minha entrega é o sacrifício diante de Deus. Amém? O que eu e você temos apresentado em sacrifício ao Senhor, em seu altar? Lembrando que o altar é eu e você. O que nós estamos apresentando? O que nós estamos entregando diante de Deus?
O que isso está subindo ao Senhor? Qual é a nossa entrega? Qual é o nosso sacrifício? Porque nós vemos tantas coisas avessas àquilo que a palavra fala, tratativas de amor, de compromisso, né, de entrega, de excelência. Esses são os nossos sacrifícios, são as nossas ofertas. Ou vamos ficar fazendo as coisas desleixadamente, sem compromisso, se der, deu, se não der, não deu. Se esse é a nossa oferta ao Senhor, feita de qualquer jeito, se não servimos com excelência o corpo de Cristo, se não largamos mão daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos, onde nós desejamos chegar? A palavra diz que, se eu não estou enganado, em Hebreus fala que não há tentação sobre o homem que não seja humana. O diabo não é tentação. Ele não traz tentação sobre ninguém, nem o Senhor. A tentação, ela é humana. O que o diabo faz então? Ele é o garçom. O diabo é o garçom. Ele chega para você com um cardápio ou um menu e ali ele entrega para você. Ó fulano, hoje nós temos fofoca, nós temos adultério, nós temos engano. Prato da casa, podemos fazer uma falcatrua e roubar um dinheirinho. Essas são o cardápio. Ele vem apresentar para você. Você decide se vai consumir isso ou não. A tentação, ela é humana, ela está em mim e você. O homem mais santo que caminha na terra, ele tem as tentações dele. Ele decide se ele vai vivê-las ou não. Não é o diabo que vai falar para ti, você tem que viver. Não. Ele vai te ofertar. E dependendo conforme estiver, o cuidado que o sacerdote, que é Cristo, que é do sacerdote de Melquisedeque, tem na tua vida, haverá uma facilitação ou não em aceitar algum item do cardápio, ou todos os itens, né? Depende da fome do peão. Precisamos decidir o que nós vamos fazer. E não só decidir, mas viver. Eu sempre digo que decisão sem ação não passa de mera imaginação. Nós precisamos decidir e viver. Amém? Ficaram com a pergunta: o que tens apresentado em sacrifício ao Senhor em seu altar? Que no caso é eu e você. Não deixe de responder. Caminhando, passamos pelo altar do sacrifício do holocausto e chegamos à bacia de bronze, ou a pia de bronze. Algumas versões falam pia de bronze, mas era uma bacia. Amém? Bacia de bronze tinha como finalidade conter a água para a purificação do sacerdote, por causa da matança de animais no altar do sacrifício, para que se limpasse, a fim de que não fosse morto quando entrasse no santo lugar. Ele não poderia ter vestígios de sujeira, respingos de sangue, quando entrasse no santo lugar, porque o que separava o altar do sacrifício ao santo lugar era a bacia. Era o lugar que ele tinha para passar, para ele se lavar, se limpar, se purificar, para poder adentrar o santo lugar. Se nós formos mais profundamente, o sacerdote usava 7 vestes nesse dia. 7 vestes. Eu não lembro se 3 ou 4, mas 3 ou 4 era branco, somente branco. Então ele tinha que trocar as vestes para poder ir avançando no dia do sacrifício. Ele poderia fazer isso uma vez ao ano somente. Conforme nós falamos,
tem um paralelo entre a nossa vida e o tabernáculo. E nós, hoje, pela nova aliança, nós somos a bacia de bronze. Por enquanto estamos com menor valor, porque ainda estamos um pouquinho longe do Santo dos Santos. Ainda somos de bronze. Nós somos a bacia de bronze da nova aliança, para que, havendo recebido água, sejamos limpos e purificados, e não só isso, mas que sejamos transformados de bacia para fonte, a jorrar para a vida eterna. Saímos de uma situação de menor valor, ou melhor, ainda estamos numa situação de menor valor, onde somos feitos de bronze. Estamos esperando água, porque era deitado água sobre a bacia, para que o sacerdote pudesse fazer a purificação e a limpeza do seu corpo para adentrar o santo do santo, ou melhor, o santo lugar. Ele não podia ter vestígios de sujeira, que simbolizava pecado. E assim, porque como ele matava os animais para expiação dos pecados dos outros, ele não poderia ter vestígios do sangue. Ele tinha que estar limpo. E por causa da nova aliança, daquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz, essa bacia de bronze, que sou eu e você, nós recebemos da água da vida, e nós somos transformados de algo sem valor, que servia para purificar os outros, e agora nós somos transformados em fonte, e passamos a jorrar para a vida eterna. E nesse versículo, quando Jesus fala, eu não sei se é João 4,14, dá uma olhadinha, Estevão, vê se é. Jesus fala, tem 2 pontos importantíssimos nesse versículo, que nós não podemos deixar de comentar. O primeiro ponto é que nós fomos transformados em fonte. Coloca para nós, Vini, João 4,14. Eu esqueci de colocar aqui. Nós saímos de uma situação de bacia para fonte. Fomos transformados. E o segundo ponto, essa fonte, essa bacia foi transformada em fonte para jorrar para a vida eterna. A palavra diz, eu gosto muito da Bíblia, dos textos que estão na plenitude, porque ela tem uma tradução muito rebuscada, trazida mais próximo do original. Então a tradução é para a vida eterna. Nós não somos transformados em fonte para jorrar na vida eterna, porque lá nós seríamos a reinvenção da roda, mais ou menos. Tacar fogo na brasa, molhar o molhado. Nós não fomos transformados em fonte para jorrar na vida eterna, porque quem está lá já está ganho. Nós fomos transformados em fontes para jorrar para a vida eterna. Mas como para? Para aqueles que têm sede, para aqueles que não conhecem, para os cativos, para os necessitados, é para eles. Nós fomos transformados para saciar os outros. Uma fonte, ela não sacia a si mesmo, ela sacia outros. E diz o texto, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Você é fonte para jorrar para a vida eterna. E quando eu penso em fonte, me remete a água fresca, coisas novas, revelação, tudo novo. Tem um dito no meio da classe que hoje eu pertenço. Quando vão comer alguma coisa, você pergunta, vai comer alguma coisa? Eu vou comer um RO. O RO é o resto de ontem. Entendeu? Com Jesus não tem RO. É tudo novo, é tudo fresco, é tudo atual. Assim funciona com Cristo. Ele é o sacerdote que cuida da cerca, que trata, que arruma, que estica a cortina, que prende, que acerta o moerão de cobre para que ele não fique torto. Ele é o nosso sacerdote. Ele que firma os nossos pés. Ele que estende a nossa tenda. Ele que alinha a nossa vida, como o sacerdote alinhava os moerões do tabernáculo, porque vira e mexe, quando Deus falava vamos, não tinha muito tempo, né? Arranca tudo, embola tudo, dobra tudo e vamos montar em outro lugar. E assim funcionou por anos, por décadas. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o que cuida da minha vida e da sua vida. Nós somos o altar do sacrifício, que entregamos a nossa vida, os nossos desejos, as nossas paixões. É Ele que nós entregamos a nossa alma, porque na nossa alma está o centro das nossas emoções. É para Ele que dissemos quando estamos com raiva, quando estamos com alegria, quando estamos nervosos. Ele que trata de nós. E é Ele que nos transformou e nos transforma, aqueles que ainda não conhecem, de bacia em fonte, para jorrar para a vida eterna, para saciar a vida de outros. Você consegue ficar sem comer por vários dias. Eu não sei quantos dias. Mas ficar sem água, o teu prazo é extremamente menor. Extremamente menor. Vale lembrar que nós somos 75% água. O que tem que ter mais em nós? Jesus ou carne? Amém? Ao receber a água, somos bacia de bronze. Depois que recebemos a água, da água da vida, somos transformados em fonte. Sem purificação da água, estamos condenados a uma morte eterna. Eu não sei se já parou para pensar, mas a eternidade é para todos, tá? Todo mundo vai para a eternidade. Sem exceção. Mas o que não conhece Cristo vai para a eternidade? Vai. E o que conhece também vai. E o que fala bem vai. O que fala mal também vai. O negócio é, qual é o consulado que carimbou o teu passaporte? Se é o do céu ou do inferno. Depende do carimbo que está outorgando a tua entrada no dito reino. Porque lá no submundo também é reino. Não é o do céu, mas é reino. Então, precisamos da água da vida. Precisamos da purificação. Precisamos ser limpos, lavados. Pedro, como era um apóstolo bem cara de pau, né? Eu acho que ele era um cara fantástico, mas ele era meio cara de pau às vezes. Quando Jesus na Santa Ceia vai lavar o pé deles, e ele não quis, e Jesus fala, se você não lavar seu pé, camarada, tu não entra. Então lava inteiro. Abusado, né? Mas Jesus fala, vós estáis limpos pela palavra que tenho pregado. Aquilo que tem recebido, comido de mim, tem te purificado. Porque Ele mesmo fala sobre Ele, testifica sobre Ele mesmo que Ele é a água da vida.
que a água que ele dá para outros, aquele jamais terá sede. João 4,14. Pergunta: qual a sua condição nesse momento? Bacia de água, bacia à espera de água, ou já é fonte para jorrar para a vida eterna? Aqueles que chegam a você, o que recebem? São saciados, limpos, ou saem pior do que chegaram? Somos fonte. Isso é uma afirmação. Somos fonte. E somos fontes de água doce. Não somos fontes de água amarga. Porque a fonte de Cristo não jorra dois tipos de água. Ela não jorra água estéril e água viva. Nós somos fonte. Não viva como fonte de água amarga. Não viva como bacia de bronze, sem valor. Tome sobre sua vida aquilo que de Cristo conquistou na cruz, por mim e por você. Beba da água da vida, se transforme em fonte e sacie todos aqueles que vocês puderem, com palavra, com amor, com vida, com abraço, com investimento. Independente se você tem que abrir a sua carteira ou abrir os seus braços. Não viva como se o que ele fez na cruz hoje não tem valor nenhum. Não viva sem reverência, sem amor, sem dedicação, sem compromisso. Seja fonte, sacie a sede daqueles que te procuram, daqueles que te encontram. Viva Cristo intensamente e você irá se surpreender com os resultados. Amém? Já responderam a sua pergunta? Amém também. Chegamos num ponto onde vai ser agregado o valor, que é o santo lugar. Entramos no átrio, o cercado cuidado pelo sacerdote, passamos pelo altar do sacrifício, somos nós. Passamos pela bacia de bronze, entramos na bacia de bronze e saímos fonte de vida eterna, através da água que é aquilo que é Cristo que vive em nós. Já fomos transformados, virou a chave. E aí, limpos, restaurados, purificados por aquilo que Cristo é em nós, adentramos no santo lugar. Entramos na primeira cortina e adentramos o santo lugar. Nesse lugar tem 3 itens. A mesa dos pães da proposição, o candelabro com 7 candeeiros que ficavam um de frente para o outro, e a frente do véu, que dá acesso ao Santo dos Santos, ficava o altar do incenso. Precisamos passar por esses 3 processos. Amém? Adentramos o santo lugar. Só um breve comentário sobre o santo lugar. Dentro do santo lugar existiam 3 itens que irão nos aferir, ou melhor, nos posicionar a degraus mais altos. Saímos do átrio, onde os itens eram feitos com material de menor valor. Agora, depois de termos passado pelo sacrifício, pelo fogo do Senhor, ter recebido água viva e sermos transformados em fonte, chegamos à primeira câmara, e que nos dará acesso posterior ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E aí eu te pergunto, você está pronto para prosseguir? Coloca isso na tua vida. Amém? Ou vamos continuar como material de menor valor? A mesa dos pães da proposição. Só para curiosidade, em hebraico a palavra é lehem rapanim, significa pães do rosto ou pães da presença.
E tinha esse nome por quê? Porque esses pães eles ficavam continuamente no santo lugar. Eles ficavam continuamente no santo lugar. Eles eram trocados semanalmente, mas eles ficavam ali continuamente. A mesa era feita de madeira de acácia ou cetim, que é a mesma madeira, e revestida de ouro puro e adornada em sua lateral com ouro puro bordado. Cortinas continha argolas de ouro para seu transporte e varas de madeira cobertas de ouro para que fosse colocado sobre os ombros dos levitas no transporte. Somente os levitas podiam fazer o transporte, outro que tocasse morreria. A madeira era resistente e durável, rica em resina, o que fazia que não havia ataque de brocas ou fungos que poderiam apodrecê-la. Na mesa eram colocados alguns outros utensílios, né? Copo, prata, garfos e tal, mas não vamos nos ater a isso. Sobre a mesa eram postos enfileirados, preste atenção, os pães da proposição. Eram 2 pilhas de 6 pães, que eram trocados semanalmente, e somente o sacerdote podia comer os pães retirados. Esses pães simbolizavam as 12 tribos de Israel, que eram pães asmos, sem fermento. A farinha utilizada era escolhida para o preparo. Voltamos à nova aliança. Quem que é a mesa da proposição, dos pães da proposição? Nós. Eu e você somos a mesa. Você vai perceber que todo o tabernáculo somos nós. O Senhor apontava para o futuro quando criou o tabernáculo. O paralelo que eu falei que nós precisamos criar sobre tabernáculo e a nossa vida nos unem mais do que vocês possam imaginar. Nós somos o tabernáculo inteirinho, de fio a pavio, como dizia minha mãe. Por causa da nova aliança, somos a mesa, que passamos por processos de Deus e que ganhamos valor. Agora não somos mais bronze, agora somos ouro. A madeira que nos remete, que agora somos duráveis, resistentes, em que em vez de ser ricos em resina, somos ricos pelo Espírito Santo, que não nos deixa ser apodrecidos pelo pecado. A madeira que era feita para fazer a estrutura da mesa, para dar o desenho da mesa, e depois era coberta de ouro, era a acácia. A acácia era uma madeira resistente, durável e rica em resina. Então, broca, fungo, não conseguiam consumir ela. Então, ela era extremamente durável. O Espírito Santo que hoje você porta, não te deixa apodrecer pelo pecado, pela broca do mundo, pelo engano do diabo, que vai te levar para o inferno se nós não abrirmos os olhos. A nossa resina hoje é o Espírito Santo, que nos mantém firmes, nos mantém duráveis, resistentes a tudo aquilo que o inferno, através do mundo, coloca como normal, para que nós venhamos a ser captados por ele e viver essa mentira e nos roubar a glória. Também somos revestidos por ouro e somos adornados por este mesmo ouro. O ouro, ele tinha uma simbologia de santidade, de pureza e sinceridade. Hoje, através daquilo que Cristo fez na cruz, e que nos amou e derramou seu sangue, e nos purificou e nos deu água viva, o ouro em nossa vida é a santidade que nós devemos ter diante de Deus, é a pureza que nós temos que ter, e a sinceridade de viver um evangelho pleno na terra. Somente somos tocados pelo Senhor, ou por aquilo que Ele autoriza.
A resina que nós carregamos hoje, que é o Espírito Santo, não nos permite, não permite ao inimigo da nossa alma nos tocar da forma que ele deseja, mexer na nossa vida, tirar aquilo que foi dado pelo Senhor e querer roubar a nossa coroa. Ele não pode fazer isso. Eu acho que isso é a maior raiva que ele tem. Pé redondo. Eu acho que a maior raiva que ele tem é essa, de não poder estar ali e não posso pegar. Sinta-se cuidado e tratado como uma redoma de vidro chamada Espírito Santo, que te reveste, te cobre, te cuida, te alimenta, te orienta, te direciona. Nós somos como televisão de cachorro para o diabo. O cachorro para lá, vê os franguinhos rodando e não pode nem mexer. Nós somos mais ou menos parecidos. Ele olha, ele deseja, ele cobiça. Aí ele vai lá, e aí? Posso tocar? Não. Volta outro dia. E ele gasta a sola da botina para pedir permissão. E não consegue. Por quê? Porque o Senhor é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim e a você. Ele é fiel à palavra dele. Se a palavra dele estiver em mim e em você, amém? Jesus não vem buscar o Ney, não vem buscar a Adri, o Pedro, ele vem buscar a ele. Se ele estiver em mim e estiver na minha casa, nós iremos. Ele vem buscar a ele. Por isso que eu digo, viva ele intensamente. Você não vai se arrepender. Eu garanto. E na mesa do tabernáculo haviam 12 pães, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Só que nós, como mesa, nós não temos 12 pães. Um pão nós temos. Nós temos um pão. O pão da vida, que é Cristo Jesus. Semelhantemente à mesa na época do tabernáculo, os pães ficavam continuamente lá. O pão da vida tem que estar continuamente em mim e em você. Precisa. João 6,35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. E quem crer em mim jamais terá sede. O pão que carregamos é um só. É o pão da vida, que é Cristo Jesus. Amém? Pergunta. Da mesma forma que a mesa servia para receber os pães da proposição, como está a sua vida? Você é a mesa? Está servindo para que o pão da vida esteja em você, e mais que isso, para que outros sejam alimentados por este pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus? As pessoas se alimentam de você. Você tem palavra de vida para as pessoas. Você carrega a misericórdia, a graça para dar a outros. Eu e você, nós precisamos servir daquilo que nós recebemos. Recebo graça, dou graça. Recebo misericórdia, dou misericórdia. Recebi pão da vida, dou pão da vida. Recebi água, virei fonte, eu dou água da vida. Não tem como você receber, você não é final de linha. Você não é final de linha. Você é somente, eu e você, somos somente transmissores.
Eu ia falar marmita, mas ia pegar mal, né? Nós somos transmissores daquilo que nós recebemos do Senhor. Amém? O item na frente da mesa é o candelabro de 7 candeeiros. Existe toda uma simbologia, porque tem o do centro, cada lado tem 3. E tem gomos nesses candeeiros em formato de maçã e de amêndoa. É 4 dias de pregação um negócio desse. Vai longe. Ele recebeu o nome de menorá. Menorá era o candelabro, que em hebraico significa lâmpada. Era uma única peça de 35 quilos de ouro, sem soldas, sem emendas. E ele era ouro batido. Ele não era ouro moldado por forja. Era batido. O cara pegou um pedaço de ouro, recortou e começou a bater para formar ele. Pensa num artesão, né? Bezalel era o nome dele. Ele era mantido aceso pelo sacerdote com azeite. Havia 7 candeeiros que ficavam acesos continuamente, que simbolizavam os olhos do Senhor, que sondava toda a terra. Lembrando que o número 7 simboliza a perfeição. E sim, somos o candelabro do Senhor hoje pela nova aliança. Estou dizendo que nós somos muito mais parecidos com o tabernáculo do que vocês possam imaginar. Somos o candelabro do Senhor. Igualmente, o candelabro necessita de azeite para se manter aceso. E nós precisamos do quê? De azeite. O que azeite simboliza? A presença do Espírito. Sem presença do Espírito, não tem luz. Sem azeite, não tinha luz. Jesus disse que Ele era a luz do mundo. E que nós somos a luz do mundo por causa dEle. E só seremos luz do mundo se tivermos azeite. Só seremos luz do mundo se formos portadores do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, sem ser templo do Espírito, não tem luz. A ausência de luz é treva. Amém? Somos os candelabros do Rei da Glória, portadores da sua maravilhosa luz. Fomos resgatados da nossa maneira vã de viver para brilhar Cristo. Se acharmos que Jesus foi para a cruz somente porque nós podemos chamar, nos auto-intitular de crente, nós estamos lascados. Esses tempos eu compartilhei no grupo da igreja um versículo que fala: se esperamos Jesus somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Não esperamos só para isso. E essa palavra que eu recebi mudou a minha forma de orar. Mudou, virou uma chave em mim que mudou a minha forma de orar. Falamos um outro dia. Vale lembrar que a luz foi a primeira coisa que o Senhor criou. Será que é importante ser luz nessa terra? A função do candelabro era iluminar, trazer clareza e luz a todo o ambiente do santo lugar. O João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Jesus afirma isso. Coloca Mateus 5, 14 e 16, Vini, por favor. Eu sou a luz do mundo. Nós passamos por processos. Saímos do átrio, passamos pelo altar, entregamos a nossa vida, fomos consumidos, a nossa oferta foi consumida pelo fogo do Senhor, passamos pela bacia de cobre, recebemos água, fomos transformados de bacia a fonte, entramos no santo lugar,
agregamos valor à nossa vida, que passamos a não ser mais de material inferior, mas passamos a ser de material nobre, que é o ouro, que simboliza santidade, pureza e sinceridade. Não carregamos 12 pães que podem representar as 12 tribos, mas carregamos um pão somente, que é o Emanuel, que é a estrela da manhã, que é Cristo Jesus. E tudo que nós recebemos, nós damos. Saciamos as pessoas com água viva, alimentamos as pessoas com pão vivo do céu. E agora precisamos iluminar a vida das pessoas, porque a palavra diz que vós sois a luz do mundo. Jesus afirmou isso por causa das verdades contidas nessas pessoas que carregam a Ele dentro, através do seu Espírito. Somos a luz do mundo. E nós não podemos botar uma bacia sobre essa luz. A luz foi feita para iluminar, para trazer clareza, direção, orientação às pessoas. 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A 15, Vini. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Algumas versões falam, assim resplandeça a luz. A tradução original fala resplandeça. Eu creio que já tenha faltado energia na casa de vocês, como também na minha. Nós vamos lá, acendemos uma velinha tal, para dar um... Nós colocamos embaixo, ou nós colocamos em cima, para que a luminosidade alcance o maior raio possível. Deus não te exaltou, não te levantou das trevas, para tu ficar jogado no chão. Aumente o nível de azeite nos seus candeeiros, para que aumente o nível de fogo e aumente o nível de luz nas suas vidas e naqueles que estão ao redor de vocês. Nós não precisamos de reconhecimento de ninguém para nada. Nós precisamos de uma vida de excelência e obediência diante de Deus. Pergunta: como candelabro do Senhor e luz do mundo, tens trazido luz a todo o ambiente onde vai? Tens sido luz do mundo? O Pai tem sido glorificado por você resplandecer a luz do mundo, que é Cristo Jesus, a todos. Como luz do mundo, tens trazido clareza, dado direção sobre a verdade para as pessoas que chegam a você? São muitas perguntas, né? Desculpa. Mas o ensino é completo, é barba, cabelo e bigode. Todo o ensino tem prova no final. Amém? Altar do incenso, estamos finalizando. O altar do incenso também era a mesma madeira de todos os utensílios dentro. A cássia. E era coberto com ouro e adornado com ouro. Porém, diferentemente dos outros, esse havia um adorno sobre ele, que era uma coroa de 4 pontas. Segundo os historiadores, essa coroa de 4 pontas simbolizava os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, sobre toda a terra. Sua posição dentro do santo lugar era em frente ao véu, que dava acesso ao Santo dos Santos. E aonde estava a Arca da Aliança. O que separava a Arca da Aliança e o altar do incenso era somente o véu. Eles ficavam um de frente com o outro. Presença de Deus e altar do incenso. Um de frente com o outro. O que separava era somente o véu. Então ele deveria queimar
continuamente com especiarias específicas, conforme a orientação do Senhor. Tais especiarias exalavam um perfume e a sua fumaça simbolizava a adoração ao Senhor. Exatamente. Somos o altar do incenso. Só que agora, além de ter ganho ouro, além de ter ganho materiais nobres, santidade, pureza, sinceridade, pão da vida, ganhamos uma coroa. De 4 pontas ainda, ganhamos uma coroa. Por quê? Estamos à porta do Santo dos Santos. E não podemos nos apresentar de qualquer forma. Primeiro que coroa simboliza reinado, lugar de autoridade. Tem uma palavra que fala que o Senhor nos escolheu para reis e sacerdotes. Nós estamos à beira do santo lugar, à frente de adentrar a presença de Deus. Não podemos chegar de qualquer forma. Nós temos que estar alinhados e vestidos dignamente, porque um rei não se apresenta diante de um outro rei sem coroa. Nós somos eleitos pelo Senhor para ser reis e sacerdotes. Não podemos nos apresentar diante do Senhor, adentrar o santo lugar como um maltrapilho, como alguém relaxado, sem cuidados. Se meu compadre Otacílio estivesse aqui no meu lugar, ele ia falar, temos que chegar lá barbeado. Não pode ser de qualquer jeito. Temos uma coroa. 2 Timóteo 4,8 fala isso. O nível aumentou demais. Desde quando éramos moerões do átrio, cortinas, e agora estamos na posição de altar do incenso. O nível mudou, ganhamos excelentíssimos valores. Não somos mais aqueles que estão à porta do átrio. Não somos mais aqueles que adentraram na igreja procurando saber e entender quem é Cristo. Quando somos repletos pelo seu Espírito, através de uma conversão, através de você professar a Cristo como Senhor e Salvador, a palavra diz que nós passamos a ser templo do seu Espírito. Não podemos viver da mesma forma como antes vivíamos, sem ter a presença do Senhor em nós. Mudou, a chave virou. Não podemos viver desleixadamente como se nada tivesse acontecido. Tem uma palavra nos evangelhos que diz que um homem tomou o seu planejamento para construir um prédio, para ver se dava conta de fazer. Essa palavra ela tem uma metáfora que reflete, remete para o entendimento de que se você não tem condições de viver Cristo plenamente, intensamente, não comece. Não comece. Se você acha que não vai dar conta, não comece. Porque o estrago vai ser pior do que se não tivesse começado. A palavra diz que o Senhor, parafraseando, Ele é como uma marreta, que aqueles que Ele trata já, que são deles, Ele bate com a marreta para quebrar e alinhar. Mas aqueles que são contra Ele bate para moer, para virar pó. Não sou eu que estou dizendo. Não trate Cristo como se Ele não fosse ninguém. O resultado não é bom. O nível de comprometimento, de compromisso, ele vem aumentando
Se vocês perceberam, as coisas foram aumentando, os nossos trabalhos dentro do tabernáculo foram aumentando e foram modificando, a ponto de, nesse momento, estarmos de frente com o véu. E os incensos que ali eram queimados simbolizavam a adoração. O mesmo fogo, o mesmo incenso que estava no altar do incenso, era o que o sacerdote colocava no incensário e levava para dentro do santo lugar. E o incensário era chacoalhado. Para quê? Para pegar vento, para aumentar a brasa e aumentar a fumaça. Para o nível de adoração, para o nível de fumaça, chegasse ao ponto de tampar tudo, que o sacerdote não via nada, e simbolizava a dependência do homem a Deus. O nível de excelência está alto e a entrega não deve ser menor. Somos altar do incenso. De nós tem que exalar adoração. A nossa vida tem que ser adoração. A adoração está muito longe de ser somente cânticos que nós levantamos diante de Deus, louvores que nós cantamos ou cantarolamos no carro, no banheiro, tomando banho. Louvor está longe de ser somente, adoração está longe de ser somente louvor. Está longe. Adoração é a minha vida, é a sua vida, entregue diante do Senhor continuamente, como era feito aqui na época do tabernáculo. E isso queimava durante todo o dia. E todo dia o sacerdote ia lá e aumentava a dose, repunha as especiarias. E a nossa adoração, ela tem que ter cheiro bom. Viver em verdade, em sinceridade, em pureza de coração, amar a todos, fazer o bem, o fruto do Espírito, ser longânimo, ser benigno, ter compaixão, ter uma palavra de vida, ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele fala contigo, não achar que é coisa da sua consciência, principalmente se for mexer no bolso, que tem muito crente que converte, acha que se converte ao Senhor, mas o bolso não é para se converter. Na realidade, o cara que tem problemas de finanças, de mexer no bolso, dentro da onde ele congrega, ele não é convertido. Ele é um engano. Porque a palavra diz que do coração procede as saídas da vida. Porque se o Senhor tiver o seu coração, Ele tem todo você. Se o Senhor tiver o meu coração, Ele tem o meu todo eu. Não tem nada em mim, ou que está comigo, que não seja dele. E nós precisamos exalar essa adoração. Aleluia. E os sacerdotes tinham que cuidar, porque ele não poderia botar no incenso coisas que não estavam determinadas pelo Senhor, porque isso ia gerar uma adoração estranha através de um fogo estranho. E o sacerdote poderia ser morto. E eu não entendo, dentro da minha mente humana, ilimitada, como que as pessoas acham que elas podem ir para diante de Deus, achando que estão ofertando adoração, achando que estão vivendo aquilo que a palavra diz, e não serem afetadas por isso. Eu não consigo entender, a minha mente não consegue. Na realidade, eu creio isso, que seja a misericórdia de Deus em atuação. Porque como que você vai chegar diante daquele que pede algo e você faz ao contrário? E o incensário que o sacerdote o dava, exatamente, somos eu e você. Quando nós somos chacoalhados, o que sai de nós?
quando somos chacoalhados, quando somos perturbados, quando somos tirados da nossa situação de conforto e começamos a ser chacoalhados para gerar adoração, o que sai de nós? Qual é o tipo de adoração? Porque fato é que nós geramos adoração sempre. Sempre. O fato é, quem é que está recebendo essa adoração? Quem é que está recebendo ela? Quem é que está consumindo ela? É o Senhor? Ou é o nosso inimigo? Porque ou nós adoramos ao Senhor ou nós adoramos ao inimigo, não tem ponto neutro. É piada do muro, que vocês já conhecem. O que está em cima do muro já é nosso. E a pergunta é, fato é que nossa vida gera adoração continuamente, todos os dias. Qual o tipo de adoração que geramos? Nossa adoração sobe ou desce? Quem recebe a nossa adoração? Nossa vida, nossas decisões, atos, palavras, adoram a quem? Somos o tabernáculo inteiro. E chegamos à Arca da Aliança, ao santo lugar, ao Santo dos Santos. Conseguimos adentrar o véu e nos transformamos em Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era o item mais importante do tabernáculo, feito com o mesmo material, madeira de acácia e ouro, rico em detalhes. Tinha o propiciatório, que era a tampa que continha os querubins e tem toda uma simbologia sobre isso, né? Simbolizava a presença de Deus manifesta na terra. E dentro dele haviam 3 itens, para podermos finalizar. Desculpe pela demora. Existia a tábua da lei, as tábuas da lei, porque eram 2, que simbolizava a aliança de Deus com o homem. Existia o cajado de Arão. Por que o cajado de Arão estava ali? Porque em determinado momento, na caminhada do deserto, a autoridade de Arão foi posta em dúvida por uma parte do povo de Israel. Foi posta em questão, mas quem é você para achar que é o sacerdote? E aí o Senhor fez florescer o cajado de Arão, outorgando ele com autoridade. E aí eles puderam ver a autoridade vinda do alto. E tinha também o vaso de ouro contendo o maná. Não sei se vocês se recordam, creio que sim, o maná era para um dia. Aquele não apodrecia. Simbolizava a dependência do homem a Deus, que Deus era o provedor deles em todas as situações. Era um vaso de ouro, santidade, pureza, sinceridade. E de lá, dessas 3 coisas, da santidade, da pureza e da sinceridade, vinha a provisão diária do povo de Deus, que era o Senhor. Essas 3 coisas estavam dentro. E essas 3 coisas estão em nós hoje. Somos a Arca da Aliança. Não precisamos ser pendurados por argolas para ser transportado para um lado e para o outro, mas nós somos a arca. Hoje nós não precisamos desses itens em nossa vida. Não precisamos mais de simbologias por causa da nova aliança. Contemos a essência do Senhor, que é o seu Espírito Santo. Somos templo dele. 1 Coríntios 6:9 fala isso. As leis do Senhor estão em nós, porque a verdade dele está em nós. Quando nós passamos de simples criaturas a ser chamados de filhos, passamos a conter a verdade do Senhor. E a responsabilidade minha e sua é por dia prosseguir em conhecer o Senhor, através da sua palavra, dos seus ensinamentos, meditação, entendimento, livro, oração, jejum. Esse é o nosso papel.
Nós somos outorgados pelo Senhor com autoridade vinda do alto. Naquela época, precisou o Senhor florescer o cajado de Arão. Nós não precisamos ter mais um galho, alguma coisa que vá... O que é a autoridade do Senhor? É aquilo que Ele remete a você a fazer e você faz. Alguns estudiosos dizem que quer saber o nível de autoridade que tal pessoa tem? Veja o nível de revelação que ele carrega. Você vai entender o nível de autoridade que ele tem. Não sei se isso é uma verdade pura, mas direciona, porque o Senhor não dá nada a quem Ele não tem intimidade. Amém? Somos outorgados, como eu falei, com autoridade, para apregoar, libertar, curar, manifestar maravilhas em nome do Senhor Jesus. Essa autoridade Ele nos dá. A palavra diz que nós iremos curar, nós iremos libertar, nós iremos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Ele já nos revestiu de autoridade para fazer tudo o que Ele fez. Em Cristo somos sustentados, suportados e exaltados pelo amor do seu nome. Nós não precisamos guardar, ter uma simbologia de que Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Jeová Jiré, é Ele que provê todas as coisas, em todas as situações. Temos o Senhor como nosso provedor porque Ele está depositando em nós todas as coisas, a sua essência está dentro de nós. Nós somos portadores do seu Espírito, que é o suprassumo, vamos dizer assim, se eu pudesse sintetizar, Espírito Santo é um suprassumo daquilo que tem no reino. Mas como é que você tem essa decisão? Os evangelhos dizem que o Senhor Jesus diz: o que você pecar contra o meu Pai, terá perdão. O que você pecar contra mim, terá perdão. Agora, o que você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por isso que eu digo, o Espírito Santo é o suprassumo do reino. Porque tanto para o Pai como para o Filho, a palavra diz, o próprio Jesus falou que há perdão. Mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não tem. Somos representantes de autoridade. Porque onde formos, a pastora vive falando isso aqui, aonde eu vou, o inimigo tem que bater em retirada. Por quê? Porque ela é representante, outorgada de autoridade na terra pelo Senhor. Somos provisão de palavra para os outros, de ânimo, de amor, de direção aos perdidos, a fim de que abunde em seus corações o mesmo Cristo que nos resgatou. E aí Paulo, eu fecho com uma frase de Paulo que diz: de graça recebi, de graça dou. Amém? Aleluia. É o que tínhamos, peço perdão me alongar no horário, mas não tem como passar parcialmente. Aleluia. Pastora, a senhora quer finalizar com oração? Aleluia. Obrigada, Ney. Que palavra maravilhosa. Palavra completa, né, fantástica, para a gente meditar, vem trazer a nossa memória, né? Quanta coisa que foi outorgada pela cruz, né? E como ele falou, né, tudo que a gente vê, né, na palavra ali, remete ao que Cristo tinha preparado para a gente viver hoje. E isso é maravilhoso. E mais do que isso, esse chamado apostólico, né, onde nós somos chamados à responsabilidade. Nós trazemos a consciência do que nós portamos. E como ele falou, né, hoje nós não somos mais uma bacia, nós somos uma fonte. Nós estamos aqui, cada um de vocês está aqui, para ser ativado pelo Espírito Santo, para resplandecer, para curar, para libertar, para salvar e para propagar esse reino. Amém? Vamos nos levantar. Aleluia. Não podemos mais viver um evangelho para parar na gente, para ser o coitadinho, para estar recebendo uma esmolinha aqui na igreja. Não, nós estamos aqui para ser ativado pelo Espírito Santo.
sabe, para ser enriquecido, para levar vida, para que aonde a gente passar, a história das pessoas possam ser mudadas, porque o Cristo que está em nós está passando pela vida deles. Amém? Senhor, nós queremos te adorar por essa noite, que noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra tão poderosa, Senhor. Oh Deus, que veio trazer à nossa memória tanta coisa, Senhor, que foi conquistado para nós. Senhor, que transformação, assim como o tabernáculo, Senhor, com tantos detalhes. Ele veio trazer à nossa memória, Senhor, a tua obra na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque tu transformaste a nossa vida, Senhor. E hoje, Senhor, nós estamos diante da tua presença, Senhor, nos colocando, Senhor, à tua disposição, Senhor, para que, Senhor, a gente venha tomar consciência da grandeza daquilo que foi feito por nós, Senhor. Nós não queremos desmerecer a cruz, nós não queremos, Senhor, andar, Senhor, inconsciente, ó Deus, andar, Senhor, distraído, Senhor. Mas, Deus, nós queremos nos levantar diante da tua presença. Ó Deus, trazendo à nossa memória toda essa grandeza, Senhor, que nós portamos, Senhor. E que isso não seja inocente sobre a nossa vida, Senhor, em cada momento, em cada situação, com cada pessoa que a gente venha encontrar. Senhor, nós declaramos, Senhor, que nós queremos espalhar, Senhor, esse reino da luz. Nós queremos resplandecer, Senhor, nós queremos ser essa fonte, Senhor, que jorra para a vida eterna. Senhor, por onde nós passamos, Senhor, nós queremos ir limpando, nós queremos ir libertando, Senhor, nós queremos ir liberando a glória de Deus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós abençoamos cada homem e cada mulher aqui e declaramos uma nova medida sobre eles, porque o teu Espírito, ele não tem limite, Senhor. Ele tem um poder de criação, de criatividade, de expansão, Senhor, que nós não conseguimos dimensionar. Nós declaramos que sobre esse lugar existem grandes homens e grandes mulheres de Deus ativados pelo Espírito Santo para operar grandezas e glorificar o nome de Jesus. Eu declaro que sobre eles, Senhor, existe criatividade, existe revelação e existe um poder, Senhor, operando, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em tudo que eles colocarem a mão. Aonde eles pisarem o pé, o diabo vai bater em retirada, porque chegou o Filho de Deus. Senhor, abençoamos eles e declaramos que eles vão ter todos os recursos, Senhor, para os sonhos, para os propósitos e para os projetos que nasceram diante do coração de Deus para a vida deles. Declaramos que eles vão ter respostas e que eles vão andar, Senhor, e por onde eles andarem, a glória de Cristo vai se manifestar. Abençoamos a cada um no nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrando que esse ano nós vamos abrir uma nova turma do SEAP, né, e vamos dar continuidade a tudo que nós estamos trabalhando. Né? Então, assim, não perca essa oportunidade, né, de vir aprender um pouco mais, né, de ser inserido nessa nova turma, quem ainda não está fazendo, né, porque nós temos que nos preparar, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. E quanto mais conhecimento, mais recursos, mais nós podemos investir no reino de Deus. Não perca a oportunidade.